Eu queria pedir para você, abra sua Bíblia no livro de Neemias. Quero trazer uma reflexão que Deus tem colocado no meu coração. As nossas crianças, obrigado. As nossas crianças, elas vão com as suas professoras agora, que vão estar ensaiando para domingo que vem. Se puder diminuir meu retorno, eu prefiro, tá? Nossas crianças, que Deus abençoe vocês lá, que as professoras possam lançar semente, que tenha a bênção do Senhor lá. Livro do profeta Neemias, capítulo de número 1, talvez um dos livros mais ricos para as nossas vidas, o livro do profeta Neemias. Vou estar lendo apenas do versículo 1 até o versículo de número 4. Neemias, capítulo 1, versículo 1 até o 4. Muito bem. Louvado seja Deus. Se eventualmente você sentir algo no seu coração, não se acanhe não, é o Espírito Santo de Deus tocando na sua vida, te motivando a glorificar, te motivando realmente a entender que o nosso Deus é o Deus de restauração, de renovação, como Ele já está falando desde o começo do nosso culto. Ele tem falado com nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, Pai. Tua palavra que é viva, que é eficaz, que penetra no profundo do nosso ser, que ela por si mesmo revela Cristo em nossas vidas, Pai. Te louvamos por esse momento tão especial que nos reunimos aqui como Tua igreja, congregamos exaltando ao único Rei, o único Senhor, Jesus Cristo, dono das nossas vidas, Pai, e a razão do nosso viver. E nesse momento nós temos uma expectativa que o Senhor venha falar conosco. Usa a minha vida, apesar das minhas limitações e fraquezas, usa a minha vida, e que o Teu Santo Espírito, que é o que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, venha falar com cada vida que o Senhor mesmo escolheu para estar aqui nesta noite. Deus, tem misericórdia de mim, fala com o Teu povo, essa é a minha oração, eu oro em nome de Jesus. Povo abençoado, o Evangelho de Cristo é uma das coisas mais lindas que existe na nossa vida, porque o Evangelho é a oportunidade de recomeçar. Se nós conseguirmos entender isso todas as vezes da nossa vida, nós nunca vamos paralisar, e isso vai a cada dia mais nos motivar ao propósito de Deus, o propósito que Ele tem nas nossas vidas. E por um cuidado de Deus para todos nós, pastor Fábio vem aqui e ele fala justamente para nós, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo novo se faz. Isso é o Evangelho. Tudo se faz novo, tudo se transforma, e muito melhor do que isso, todos os dias nós temos ao nosso alcance esse poder para transformar.
Então, se tem algo na sua vida, na sua jornada que não estiver bom, algum sentimento, alguma tristeza, um momento que você está passando, lembre do Evangelho. O Evangelho não é o Evangelho da acusação, do apontamento. Não é o Evangelho que muitas vezes, sem perceber, a igreja, ela usa ele como uma arma para apontar o pecado simplesmente, mas a verdade do Evangelho é a oportunidade de mostrar para mim e para você, seu caso não é perdido, ainda há chance, ainda há oportunidade. Tem alguém aqui que está respirando? Quem está respirando, diga: eu estou respirando. Todos vocês ainda têm oportunidade, só não há oportunidade na cova, que lá não tem mais obra, mas todos que estamos de pé, que a misericórdia do Senhor se abriu para nós mais um dia, é mais um dia que nós temos oportunidade. Esse é o dia que o Senhor fez, e a graça de Deus é esse recomeço. Se nós formos olhar, a graça de Deus é aprender que há uma oportunidade, ainda que pareça que não haja mais oportunidade. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, nós vemos a graça no jardim do Éden. Deus fala para o homem: se comer, morrerás. O homem comeu e não morreu, porque a graça do Senhor é muito maior do que qualquer lei. Deus prepara uma oportunidade para um recomeço para o homem, até a vinda de Jesus Cristo, que vem justamente para consumar tudo isso na nossa história. E quanto mais nós conhecemos desse Jesus, mais nós olhamos para nós e falamos: poxa, eu tenho jeito. E é interessante, eu não sei vocês, mas é interessante que tem hora que eu olho para mim mesmo, para dentro de mim, e falo: meu Deus, eu não tenho jeito. De novo eu estou passando por essa situação, por esse medo, por essa angústia, por alguma coisa que vem sobre mim. Aí eu lembro da graça, eu lembro da cruz e falo: poxa vida, Deus está me chamando para recomeçar, para restaurar, para renovar. E nós vamos olhar dentro da Bíblia, a história dos homens de Deus, são histórias marcadas por pessoas que Deus deu oportunidades de recomeço. E se você olhar a Bíblia com esse olhar de recomeço, você vai perceber que todas as histórias são marcadas por uma oportunidade, um recomeço, uma restauração que aconteceu na vida daquele profeta, daquele rei, daquele homem de Deus. Quando nós olhamos pessoas que a gente nem imagina, Moisés, por exemplo, é o rei do recomeço. Morava num palácio, matou uma pessoa, um assassino, sem chance para um assassino, né? Fugiu para o deserto, carpiu para o deserto. Mas aqueles que são de Deus, Deus encontra, ainda que seja no deserto, ainda que esteja fugindo do propósito. Deus encontra ele numa sarça ardente e fala: opa, eu estou preparando um recomeço, e esse recomeço não tem a ver só com você não, tem a ver com todo o meu povo. Olha que coisa linda. Às vezes o levantar de um homem, de uma mulher, essa restauração tem a ver com toda uma nação, uma transformação. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem que nós devemos a todo tempo levar. Quando nós lembramos, Jonas foge do propósito, Deus manda um peixe, e porque ele se arrependeu, Deus coloca de novo lá: vai lá, você tem a oportunidade, você fugiu, ô fujão, agora você está aqui na cidade de Nínive, vai lá e pregue. Quando nós olhamos para Pedro nega Jesus 1, 2, 3, ele mesmo acha que não tem mais jeito, e de repente ele se depara com o olhar de Jesus. Aquele olhar que não diz nada em palavras, mas diz tudo para o coração. Aquele olhar que diz: Pedro, eu te amo, cara. Não é porque você errou que mudou o que eu tenho para você, o que eu sinto por você, eu continuo te amando. É interessante, quando nós olhamos várias histórias, nós vamos ver, e essa história, se nós formos olhar essa é a história do Zé Hilton, essa é a história do Diego, essa é a história do Natan, essa é a história do João, essa é a história do Pedro, essa é a história de todos que um dia encontraram o Evangelho, a história de um recomeço, a história de uma restauração. E hoje o que eu quero conversar com vocês,
O que Deus coloca no meu coração para nós conversarmos é justamente sobre isso. Reconstruir. Uma missão para agora. Não existe uma reconstrução do passado, porque o passado nós não reconstruímos. Não passou, eu fiz isso. Como o pastor falou aqui no começo, que muitas vezes nós temos o desejo, se eu pudesse voltar atrás, eu não posso, mas Deus dá algo maravilhoso, uma oportunidade de fazer agora. E o tempo que eu tenho é agora, e a reconstrução que Deus tem para a minha vida em especial é hoje, é no tempo que se chama hoje. E essa missão é para agora, e na maioria das vezes essa missão não tem a ver com você, tem a ver com alguém que talvez por causa da sua vida pode ser transformado, pode ser mudado. A base de qualquer reconstrução, ela começa no reconhecimento de que algo está errado. E aí eu coloco o grande ponto, e uma das coisas que eu quero falar muito com você. Nós não percebemos que as coisas estão erradas se nós não perguntarmos como estão as coisas, como andam as coisas. Sabe o que o adversário muitas vezes quer fazer na nossa vida? Nos fazer caminhar, sem perguntar, sem questionar, olhando muitas vezes só para o nosso umbigo ou para um caminho que você já acostumou e adaptou, e você não se questiona, mas será que esse caminho é certo? Eu não sei quem já passou por isso, eu já passei por isso quantas vezes na minha vida. Eu me lembro, e isso não tem um cunho de questionamento ou de apontamento, mas eu lembro quando eu servia a Deus no catolicismo, eu tinha um coração com tanta vontade de servir de fato a Deus, e a todo tempo eu questionava, mas será que eu estou certo? Eu acho que uma das grandes virtudes de crescimento de todos nós, e agora eu não estou falando só para quem está ali ou lá, estou falando para crente que está caminhando com Cristo, eu estou nessa caminhada, mas será que está certo? Perguntas transformam as nossas vidas, perguntas mudam as nossas atitudes, e a falta delas nos faz acomodados, sem sentimentos. Porque quem não pergunta pelos outros, quem não pergunta não se preocupa com o que está acontecendo fora de você. E a história de Neemias, o grande ponto da história de Neemias é a história de alguém que questiona, que quer saber o que está acontecendo fora do palácio. Olha que coisa linda, o cara está dentro do palácio, ele é copeiro, vida tranquila, a vida dele está maravilhosamente bem, mas ele se preocupou, caiu na besteira de perguntar como é que estava o povo que não estava no palácio. Entendam, quando eu falo caiu na besteira, o que eu estou querendo dizer ele teve um chamado de se preocupar com quem está fora do seu reduto. Às vezes eu me questiono, será que a igreja, o gueto religioso, se pergunta, pensa, se preocupa com o que está acontecendo fora do gueto religioso, desse ambiente? Eu não estou fazendo nenhuma crítica ao ambiente, mas o formato que nós tratamos o ambiente. Nós precisamos questionar o que nós estamos fazendo, precisamos questionar como nós estamos fazendo, e acima de tudo, precisamos buscar uma sensibilidade de o que está acontecendo fora, se há dor, se há sentimento. E eu confesso para vocês que essa é uma palavra muito dura para mim, que é fruto de muitas lágrimas, porque a partir do momento que você começa a perguntar, é inevitável o choro, a dor e a preocupação e aquela palavra, o que eu posso fazer? Ou o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu, com as oportunidades que Deus me dá, com os talentos que Deus me dá, com os recursos que Deus me dá, e muito mais ainda, com o benefício de eu não ter necessidades como outros têm. O que eu tenho feito? Então a história de Neemias, embora hoje nós vamos trabalhar só o primeiro capítulo, tá? É uma história maravilhosa que deveria servir de norte para todas as pessoas que querem despertar por uma liderança, despertar para um trabalho que realmente tenha resultado.
E o resultado não está só no resultado, o resultado está no problema. Achar, encontrar o problema para ir resolver o problema. Não é em busca do resultado, é resolver um problema. E Neemias é essa pessoa que aparece na história como reconstrutor. Muitas pessoas se titulam, eu sou Neemias dessa geração. Eu acredito que, igreja, todos nós somos chamados a ser os Neemias dessa geração, sem nenhuma orgulho de, eu sou o Neemias, mas no sentido do significado da vida desse homem, da vida desse profeta, e que muitas vezes nós não estamos conseguindo justamente porque nós não estamos fazendo perguntas, porque nós muitas vezes deixamos apenas a vida seguir. Mas eu quero ainda contextualizar, só para você ter um entendimento, Neemias, ele aparece na história 120 anos depois do cativeiro. É algo muito maluco de se pensar que Neemias não tem nada a ver diretamente com o povo de Jerusalém, porque possivelmente Neemias nem conhecia Jerusalém, porque ele não viveu em Jerusalém por nenhum tempo, porque desde que o povo saiu de Jerusalém, passou-se 120 anos para aparecer esse homem. E antes dele, vários outros tiveram uma tentativa de restauração na cidade de Jerusalém, e todos sem sucesso, devido a uma série de fatores que não dá para a gente falar agora. Mas enfim, Neemias, ele aparece inspirado para buscar alguma solução, e tudo começa numa pergunta. Então hoje o que eu quero que nós tenhamos esse entendimento, eu acredito que Deus, acredito com todo o meu ser, que Deus ele está em busca de corações que queimam pela sua causa, pela causa de Deus, corações que queimam pela sua causa, para usar na reconstrução de muros derribados da nossa sociedade, do nosso tempo. E a minha pergunta é, será que tem um coração que queima de desejo de fazer a vontade do Senhor, ou nós estamos tão ocupados com as nossas coisas que não há mais uma preocupação com as coisas de Deus? Isso é reflexão, não pegue, pelo amor de Deus, como uma acusação, mas uma pergunta que nós devemos perguntar para nós mesmos. Porque a partir do novo nascimento, gente, nós temos uma nova causa. Antes do nascimento eu vivo para mim, e está tudo certo. Esse é a vida por conta da queda. A queda me leva a viver uma vida para mim. O que é importante para mim, no máximo para os meus, meu filho, minha esposa, no máximo. Mas o novo reino, o novo nascimento, agora não tem mais, a minha vida não tem mais a ver comigo, a minha vida tem a ver com o rei, e o que ele tem para mim, e o que o rei busca, é corações queimando, para cumprir o propósito dele aqui na terra, e quiçá, sermos agente de restauração dos muros que têm sido derrubados da nossa sociedade. Deus está à procura de homens e mulheres que se importam com o que Deus importa. Acho que é importante você fazer essa preocupação. O que consome, todos nós, o que consome o nosso tempo? O que importa para Deus ou o que me importa? Isso não exclui a sua vida, isso não exclui as suas responsabilidades, mas deve nos levar a pensar: eu tenho consumido tempo e pensamento naquilo que importa para Deus, ou eu só lembro de Deus 6 horas da tarde de domingo, ou está na hora de ir no culto, opa, aleluia, agora vou para Deus. E no fundo você está importando com você, não tem a ver com Deus, desculpa, mas essa é a realidade.
Porque você quer criar um mecanismo de segurança para, opa, eu tenho um tempo com Deus, eu estou livre. Sabe aquele pensamento que eu vi isso muito, entristeci muito, de que eu cumpri minha obrigação com Deus, eu já fui na missa, agora estou liberado para fazer o que quer. Infelizmente, esse pensamento já chegou na vida dos crentes. Opa, eu cumpri meu papel. Poxa, hoje é dia de culto, eu cumpri meu papel, eu fiz a minha obrigação, cumpri minha cartilha. Quem sabe Deus vai ter misericórdia de mim, porque eu estou cumprindo o meu papel religioso. E não é isso que Deus nos chama. Deus nos chama para se importar para aquilo que Ele se importa. E você sabe o que Deus se importa? Com pessoas, com vidas. Sabe o que Deus quer dar? Oportunidade de salvação, para que a graça alcance pessoas e pessoas sejam transformadas pelo impacto do Evangelho. Mas isso só vai acontecer, amados, se talvez a partir de hoje a sua vida ser uma vida marcada por perguntas. Você perguntar: será que eu estou fazendo certo? Isso deve vir, se há uma escala hierárquica, que isso também eu acho complicado, mas a gente tem que falar, isso deve vir de mim, pastor, presidente, a todos, independente de quem nós somos. E eu digo mais, quanto mais alto, mais deve perguntar, porque o fato de eu fazer, o fato de eu pregar, o fato de eu estar fazendo uma série de coisas, não significa que eu estou envolvido com o reino. Possa ser que eu esteja envolvido só com aquilo que é meu interesse e que eu acostumei e aprendi a fazer. E eu preciso me questionar: será que está certo? Esse questionamento deve ser uma base para a nossa vida em todo o tempo. Neemias questiona. E assim, ainda pegando esse contexto de tentar entender a representação do Neemias e trazer para a nossa vida, eu não sei se você sabe o significado do nome Neemias. Nome Neemias, como a cultura bíblica tem uma cultura muito, de cada nome tem um significado, o nome de Neemias tem um significado muito interessante e importante para nós entendermos nesse chamado à reconstrução. Neemias significa consolador, ou aquele chamado a consolar. Eu achei isso maravilhoso. Quem reconstrói é o Consolador. O Consolador muda a nossa vida. O Consolador faz a obra de reconstrução. Quem é o Consolador? Jesus Cristo, João capítulo 14, não vou lembrar o versículo, ele fala: eu vou, mas não te deixarei órfão, enviarei um Consolador. Sabe, gente, isso eu pego para mim também. Muitas vezes nós falamos e oramos apenas como se o Consolador, ele fosse visitar as pessoas para consolar. Sabe aquela coisa que o Espírito Santo, que é o Consolador, console a sua vida. Não estou tirando que isso é totalmente um erro. Mas onde o Consolador habita? Como o Consolador vai nos lugares? Como o Consolador visita o ímpio? Porque o Consolador não habita no coração do ímpio. Como o Consolador restaura uma família? E aí eu penso que só existe uma possibilidade: aquele que habita o Consolador cumprir o seu papel de restaurador dos muros caídos. E sabe quem são esses? Eu e você. Nós somos chamados a consolar. E entendam, quando eu falo consolar, é muito mais profundo do que aquela palavra de estar ali alisando a dor do outro, mas de ir em busca realmente de uma reconstrução. E muitas vezes, para ser o Consolador, precisa apontar feridas. Para ser o Consolador, precisa realmente questionamentos. Para a obra do Consolador acontecer, nós precisamos acreditar numa transformação. Então Neemias é a representação
de que Deus nos chama, todos nós como igreja, para sermos consoladores, para sermos restauradores de uma nação, dos muros que foram derrubados, daquilo que é caído. E é interessante que Neemias, como copeiro, mas de uma certa forma Neemias estava tranquilo. O copeiro é aquele que provava a alimentação do rei. Nos tempos bíblicos, uma das coisas mais comuns era tentar programar para matar o rei, especialmente através do alimento. E muitas vezes o próprio que matava assumia o trono. Então, a estratégia era, temos que tomar muito cuidado e ter uma pessoa de confiança, porque precisa ser uma pessoa de confiança, para provar o alimento antes do rei comer. Então nós podemos imaginar que Neemias vivia nos banquetes. Mas ele corria risco, mas ele estava lá, no banquete real. Tudo que de melhor que o rei comia, Neemias comia primeiro. Então, e tudo isso nos mostra que ele tinha uma certa influência. Ele tinha uma influência, e a grande questão não é ter ou não ter influência, é o que nós fazemos com ela. O que você faz com aquilo que você tem, com aquilo que Deus deu, com o dom que você deu, com a influência que você tem? Liderar é influenciar. Todos nós influenciamos. No nosso discipulado, na primeira aula que nós falamos, foi a primeira coisa, todos nós influenciamos. A grande questão é, se você influencia com propósito, você influencia para o bem. Se você não tem propósito, você influencia para o mal. E isso precisa de pergunta. Perguntas modificam, transformam. Falando em pergunta, um dia desse, pouco tempo atrás, uma pessoa me fez uma pergunta. Pastor, eu vi que a igreja tem uma necessidade de uma coisa, eu queria ver o que eu posso ajudar. Eu falei, cara, você fez a pergunta porque você quis. Eu vou falar o que nós precisamos. E aí eu falei, essa pessoa prontamente falou, estou dentro, eu vou ajudar nisso daí. Pessoas que fazem perguntas são pessoas que estão dispostas a ajudar, a fazer algo. Se você quer ser um que faz pergunta, se prepare para ser aquele que vai ser o restaurador, o abençoador, aquele que vai transformar, porque quem pergunta tem resposta. E muitas vezes essa resposta traz para você que eu sou a resposta para esse problema. E Neemias, justamente, ele faz essa pergunta, e ele tem realmente um diagnóstico triste. Neemias tem um diagnóstico triste. Os muros estão caídos, as portas queimadas a fogo, miséria e desprezo. A gente pode colocar, para ter um entendimento, o que significaria muros caídos, e até uma contextualização para o dia de hoje. O que significa muros caídos? Naquele período, muros caídos significa insegurança total. Não tenho segurança. Porque os muros, para todas as cidades dos períodos bíblicos, que é tempos de conquista de terra, os muros significavam, poxa vida, nós estamos protegidos, porque temos grandes muros. Se o inimigo vier, nós estamos guardados pelos nossos muros. E aí, Neemias tem o relato. Nosso povo está completamente inseguro. Sabe, às vezes eu fico me questionando, quais seriam, na nossa sociedade, o que significaria os muros caídos? Parece que nós vivemos, e é incrível como nós vivemos uma sociedade em pânico, insegura, completamente insegura. E vai muito mais do que uma questão pública. Existe a insegurança
por uma questão pública, e existe a insegurança, que eu acredito que a pior insegurança da nossa geração é a insegurança sentimental, a preocupação com o dia de amanhã, essa incerteza que gera um buraco no estômago, que você fala, o que será de mim? O que vai acontecer? Essa insegurança de que, poxa vida, será que as coisas vão dar certo para mim? E é isso que nós vivemos na nossa sociedade, uma sociedade completamente insegura, porque os muros que sustentam essa segurança foram derrubados. E aí eu quero dizer para você, quando foi que a sociedade derrubou os muros? Quando ela tirou Deus do centro e colocou em si mesmo a proteção. A palavra fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam, em vão trabalham o sentinela. E infelizmente, olha aqui para mim, gente, a maioria de nós escolhemos nos proteger. Cavamos e criamos cisternas rotas, furadas, que nós confiamos em nós mesmos, sendo que Deus fala eu sou seu porto seguro. A única possibilidade de segurança que nós temos é realmente nós estarmos completamente curvado à proteção daquele que é a nossa segurança. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Talvez você saiba melhor que eu, mas ele fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, porque o Senhor é contigo. O que nos protege, a única possibilidade de nós tirarmos essa ansiedade de insegurança, é entendermos que o único que oferece segurança é o Deus Todo-Poderoso, e restaurarmos isso primeiramente em nossas vidas. A certeza de que em primeiro lugar, Deus está na nossa vida. Muros derrubados, as portas todas queimadas. A porta representa realmente o controle de entrada e saída de uma cidade. Aí eu questionei com Deus, Senhor, mas o que são as portas da nossa geração? Sabe, Deus coloca, e quando a gente olha o Evangelho, Jesus Cristo fala que Ele é a porta. E todos aqueles que vieram antes de mim são salteadores e roubadores. João 10, 9, salvo engano. E aí no 10:10 ele fala, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então nós temos que acreditar e restaurar a porta que é Jesus, um evangelho que não traz Jesus como centro de todas as coisas, é um evangelho que não tem porta. É um evangelho que você não consegue saber realmente ter a segurança se você faz parte do aprisco do Senhor. E o que nos dá acesso ao aprisco do Senhor é a porta, é Jesus Cristo. É nós entendermos e propagarmos, e em todo tempo nós falarmos, a razão da minha vida, o fato de eu ser cristão é porque eu aceitei e entrei pela porta de Jesus Cristo. Porque Ele é a porta. Jesus Cristo é a porta. E infelizmente estão criando um Jesus que não é a porta, um Jesus a gosto do cliente, um Jesus que mais parece com um espelho do que propriamente com um Deus Todo-Poderoso, que é o que Ele se apresenta. Um Jesus à mercê do cliente. Eu acho que Jesus é isso. Eu acho que Jesus é isso. Só existe um Cristo, e esse Cristo, Ele veio ao mundo e Ele não falou, não se intitulou um profeta, Ele não falou que era uma pessoa boazinha, Ele falou que Ele era Deus e Ele era o caminho, a única porta, a única possibilidade de salvação, Jesus Cristo. A religião não salva. Aquela porta para cá não salva ninguém, nem uma porta da igreja melhor do mundo salva ninguém. A única possibilidade de salvação é entrar pela porta de Jesus Cristo, recebendo Ele como Salvador da sua vida. Não é uma mudança de religião,
é uma mudança de relacionamento. Relacionamento íntimo com aquele que é a vida, Jesus Cristo. E sem Ele, portas caídas. E por fim, miséria e desprezo. Eu não sei o que é pior, essa miséria e desprezo, e eu até diria que a miséria e o desprezo pode andar quase que junto, porque a miséria, a gente pode tratar a miséria no sentido social também, com uma falta de recursos básicos para viver, linha abaixo da pobreza, mas eu prefiro olhar a miséria, e a pior miséria do mundo é a separação de Deus. Essa é a miséria do mundo. A miséria do mundo não é a falta de dinheiro, porque tem muita gente cheia de dinheiro e vivendo em miséria, porque não tem a Cristo, porque não entrou pela porta. E aí fala dessa miséria e ao mesmo tempo fala aqui o desprezo. E aí eu volto para a igreja. A pior coisa é você estar passando por uma situação, alguém ter a solução e não te oferecer a solução. Isso é desprezo. Uma pessoa precisa de um pão, eu tenho pão, mas desprezo a necessidade daquele que tem o pão. Isso é desprezo e é a pior coisa. E sabe, meu maior temor, eu e você como igreja, temos o pão, a salvação, Jesus Cristo. Somente é dado à igreja do Senhor. Os anjos não vão vir pregar. Anjos não pregam. Quem prega é quem tem um consolador. Nesse caso, sou eu e você. E todas as vezes que nós nos preocupamos apenas com o nosso umbigo, nós estamos desprezando a necessidade das pessoas que não têm a Cristo. E às vezes eu acho que está na hora, às vezes não tenho certeza, da gente começar a se questionar. Entenda, igreja, entenda, pelo amor de Deus. Será que vale a pena continuar? Como nós estamos fazendo? Essa é a minha pergunta. E eu confesso para você que é uma pergunta que vem batendo em mim, me fazendo chorar muito. Será que vale a pena continuar fazendo por fazer? Sem se preocupar com as dores daqueles que têm a verdadeira dor, que é a ausência de Deus. Ei, crentes de Jesus, você não tem dor, porque a sua dor já foi curada no Calvário da cruz. Nós temos a solução para a sociedade, apresentar Jesus Cristo. E nós achamos que temos dor. Ficamos chorando as nossas dores. Eu não estou desprezando o sentimento, mas eu estou querendo dizer a verdadeira dor, a verdadeira miséria. É a miséria daqueles que pensam ser ricos e são miseráveis. Pensam que tem as coisas e não tem. Quem tem? A igreja do Senhor que tem. E Deus não nos chamou para esconder. Deus nos chamou para propagar, para anunciar, para pregar esse evangelho. Você quer realmente ficar tranquilo, não ouvir o seu chamado, não ter nenhum problema? Pare de frequentar o ambiente onde é pregada a palavra de Deus. Faça boas maratonas na Netflix, boas maratonas. Story pipoca. Eu não estou falando que isso é errado, tá, gente? Eu estou falando que sem questionar, a gente acaba virando esse. Vou na igreja, depois eu vou estourar pipoca, depois eu vou ver o que eu posso fazer para me divertir, o que eu posso fazer para curtir minha vida, e deixa a vida me levar. Você nunca vai ter nenhum problema com a miséria da sociedade. Mas você quer ter problema? Comece a questionar, comece a perguntar como está. Basta dar uma olhadinha, colocar o nariz para fora do nosso mundo e olhar o mundo.
lá fora. E quando eu falo lá fora, gente, eu estou falando nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Muitas vezes o que eu estou falando lá fora é olhar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho. É parar de olhar para si e olhar para fora. O filho está gritando, pedindo ajuda e nós estamos tão preocupados com as nossas dores. O marido e a esposa estão gritando por um socorro e nós estamos preocupados com as nossas coisas, porque nós não questionamos se existe dor fora de nós. É bem verdade que a maior dor do mundo sempre será a minha, porque é a única que eu sinto. Mas a partir do momento que eu faço o questionamento, talvez eu possa mudar. E aí ter realmente o que eu coloquei aqui para caminhar para o final dessa palavra, a ação. Diante de um diagnóstico triste, diante de uma pergunta que traz uma resposta que dói o coração, precisa-se ter uma ação. Igreja, olha aqui para mim. Sabe qual foi a primeira ação de Neemias? Choro, pranto, lágrimas, jejum, oração. Sabe por que nós não choramos? Sabe por que nós temos dificuldades até de orar? Porque não existe dor. Eu não esqueço uma palavra que o Guilherme trouxe aqui numa das ministrações, que ele falou, sabe por que nós não clamamos, sabe por que o avivamento não chega? Porque nós estamos muito satisfeitos. Está muito boa a vida. É muito legal ser crente. É muito legal porque nós vivemos num país livre, nós não temos perseguições. Cada dia está se propagando até um evangelho que vai crescer a cada dia mais, o evangelho que não tem morte, mas o evangelho que Jesus nos apresenta, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga, esse é o verdadeiro evangelho. E o evangelho onde a cruz fica longe não tem mais dor. Se a cruz ficar longe de mim, eu não consigo mais sentir dor. Se eu não conseguir sentir dor, eu não vou chorar, eu não vou clamar, eu não vou ter motivo de orar, eu não vou buscar. Isso só vai acontecer quando nós realmente não apenas fizermos pergunta, porque nós temos uma cultura, a nossa cultura, e eu e você fazemos muito isso, eu faço muito isso, e eu preciso consertar isso. Eu vou para a pessoa, vem cá, Manu, vem aqui comigo. Boa noite, Manuel, como é que você está? Então tá bem, pode sentar. Ele falou que está melhor? Está melhor. Mas se o Manuel falar, o Manuel não vai ter coragem de falar para mim que não está bem. Porque ele sabe que a pergunta que eu fiz é apenas um protocolo. Ele sabe que eu estou pouco me lixando com ele. Tipo assim, ninguém se importa comigo. O que adianta eu falar dos problemas que eu tenho se ninguém se importa comigo? E às vezes eu fico imaginando que a sociedade pode estar assim. De que adianta eu falar para o crente do momento que eu estou passando? Eles só se importam com eles mesmos, com as dores deles. Até a linguagem deles, só eles entendem. Eles falam a linguagem que muitas vezes nem as pessoas próprias entendem a linguagem deles. Eles estão tão preocupados com eles, como é que vão preocupar com nós? Comigo, com o meu problema não é importante. Precisamos questionar as nossas rotinas, o nosso dia a dia. Precisamos questionar a nossa vida. Precisamos questionar o nosso comportamento, a nossa ação. Afinal, somos chamados para ser canal de restauração. Neemias vai para a ação. Ora, jejua. E o jejum, a igreja do Senhor, ele continua sendo uma arma poderosa para quem acredita que não pode fazer alguma coisa. O crente que acredita, que entende a sua limitação. E sabe por que nós não jejuamos mais? Nós acreditamos que nós podemos fazer. Eu posso vir aqui pregar? Eu sei pregar, eu não preciso jejuar para vir aqui pregar.
Eu posso cantar de boa, porque eu já estou tão acostumado a cantar. Então eu tenho talento, técnica suficiente. Eu posso cuidar dos meus grupos, eu posso fazer todas as coisas da minha vida sem se preocupar com isso. O jejum é eu falando, eu não posso e eu preciso abrir mão do natural para buscar o sobrenatural. É uma arma que a igreja está perdendo e que nós precisamos resgatar e restaurar. A consagração e o jejum. Nós precisamos restaurar. Afinal, a obra da restauração é uma obra que carece totalmente do Espírito Santo. Então nós precisamos, no momento que eu faço o meu jejum, vai ser difícil. Tem pessoas, eu acredito, né? Não sei se tem aqui. Tem pessoas que tiram de letra o jejum. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou. Não estou falando que eu não o faço. Faço. E eu não estou falando isso para gerar nenhum tipo de poder. Eu faço e sofro. Não, estou falando que é a realidade do jejum. A realidade do jejum é, você está habituado a não se questionar nem por que você está comendo, porque muitas vezes nem fome tem, é porque chegou a hora de comer. Você vai para o trabalho, você fala para o funcionário, você vai ter que almoçar 10h30, o funcionário talvez vá até negar o trabalho. Eu falei, puxa aí, meu horário de comer é meio-dia, eu não posso comer 10h30, porque senão eu vou sofrer demais. Mas quando nós nos propomos a uma vida de consagração e jejum, vai chegar uma hora que o seu limite vai falar para você, você está precisando comer, pelo costume que você tem, e é justamente nessa hora que você vai lembrar, ei, eu preciso de comer, mas tem algo que eu preciso muito mais, eu preciso do pão da vida, eu preciso de Jesus Cristo, eu preciso orar. O jejum te faz lembrar realmente que a batalha você não vai vencer no natural, você vai vencer no sobrenatural. O jejum vai te fazer lembrar, opa, eu estou num propósito, eu tenho uma grande batalha e não é nada que vai tirar, eu vou realmente me consagrar para isso. E aí, eu estou concluindo, eu quero chamar o Ministério de Louvor para vir aqui. Sabe quando o impossível se torna possível, gente? O impossível se torna possível quando um homem e uma mulher de Deus se levanta para fazer a vontade de Deus. O impossível, ele acontece quando homens e mulheres comprometidos com Deus, com o Evangelho de Cristo, com o reino de Deus, se propõem a agir e ser o intercessor entre o miserável, que é o pecador, e o santo, que é Deus, e nós entramos nesse centro, intercedendo para levar o pecador ao Deus que é santo. Para isso nós precisamos visão, compaixão e ação para se colocar na mão de Deus como a solução. Talvez seja difícil para você, mas o que eu penso hoje para mim é, eu quero ser, de alguma forma, a solução para alguém. Eu quero ser, de alguma forma, o canal de restauração para a minha geração. Eu não aceito passar minha geração sem me levantar para ser uma voz que clama no deserto e que anuncia que há salvação de um Deus Todo-Poderoso. Talvez a sua pergunta é, mas pastor, quem sou eu? Eu quero dizer que você foi o que Jesus Cristo escolheu. Você foi o que Jesus Cristo escolheu para estar aqui nesta noite, ouvir essa palavra de restauração e falar, ei,
Ele te chama para uma restauração. Talvez você ainda não conhece esse Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que hoje, este é o dia, e é o único dia que você tem para a salvação. E basta você colocar o coração nele, recebê-lo como seu Salvador, através do arrependimento, entendendo que você é, sem Jesus Cristo, esse miserável. Mas hoje você não é o abandonado, porque alguém se preocupa com você. Jesus Cristo se preocupa com você e por isso Ele me traz aqui para falar, Ele te chama a uma restauração. Talvez você se sinta realmente distante nesse momento, mas nessa noite Jesus Cristo te chama, ei, chega de caminhar a esmo, eu te dou o propósito para a sua vida, e o propósito é ser agente de restauração. Você pode se colocar de pé, por favor? Talvez no seu coração você já comece a incendiar o seu coração com essa fala, eu quero ser. Talvez você já possa, diante de tudo que foi falado, você já possa, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero tornar o impossível possível, me posicionando na vida de alguém. Eu quero fazer o impossível possível, me posicionando nessa geração e sendo a resposta de Deus para essa geração. Mas você sabe que não é você, é o Espírito de Deus, é o Consolador que vai fazer a obra. Mas o Consolador escolheu cada um de nós. A cada um de nós que recebemos Cristo, temos o Espírito, o Consolador dentro de nós, para ser agentes dessa restauração, dessa transformação. Eu quero terminar com uma pergunta. Será que existe aqui nessa noite pessoas que têm coragem de mudar a vida para uma vida de perguntas, começar a fazer perguntas, mesmo sabendo que a pergunta vai te tirar da zona de conforto? Será que tem alguém aqui nesta noite que tem coragem de fazer a pergunta e quando vier a resposta da pergunta, se colocava diante do Senhor? Porque Neemias teve a resposta foi: muros caídos, portões queimados, miséria e desprezo. Ele foi para a ação. Eu não posso restaurar muros, eu não posso levantar portas, eu não posso tirar o povo da miséria, mas uma coisa eu posso: entrar na presença do Rei, para que o Rei tenha misericórdia e quiçá use a minha vida como canal. Você não pode, eu não posso. Um adendo importante: Neemias, acesso direto ao rei na figura humana, mas ele não foi para o rei, ele não foi atrás daquele que vai resolver recurso, ele não foi atrás do prefeito, da prefeitura, ele não foi atrás do empresário, ele foi atrás daquele todo-poderoso que tem toda a solução, clamando por misericórdia. Se você for ler a partir do versículo 5, ele começa uma oração, e nessa oração ele diz assim: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante a ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, que também são teus servos, e faço confissão dos meus pecados, dos pecados da minha geração, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, nos corrompemos. E aí vai, lembra-te, Senhor,
Se nós se sentirmos grande, nós nunca vamos ter o poder do grande. Precisamos saber quem somos. Somos apenas um canal para que o Espírito Santo opere na nossa vida. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos nesse momento. Vivemos períodos difíceis e você sabe disso. Talvez você falaria por você mesmo: vazios, insegurança, sem saber que caminho e decisão tomar. Mas Jesus Cristo já veio, olhou para nós como ovelha sem pastor, teve misericórdia de nós e abriu o caminho para a salvação, para nos oferecer segurança. E talvez para você seja esse dia da salvação, mas talvez você já tenha sido salvo pelo Senhor, e por algum motivo você tenha esquecido que você não foi chamado mais para você, você foi chamado para a nação, para a obra do Rei. E talvez junto com essa canção, muito mais do que a canção, você possa o tempo todo nessa canção falar: usa-me, Senhor. Talvez você possa nesse momento já elevar o seu pensamento totalmente ao céu, ao Todo-Poderoso, e falar: usa-me, Senhor. Sonda, Senhor, as nossas vidas, esquadrinha nosso coração, Senhor, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai, porque muitas vezes estamos olhando apenas para os nossos problemas, mas o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para ser a resposta para essa geração, a resposta para as vidas que se sentem humilhadas, desprezadas, miseráveis por estar distante do Senhor, Pai. E eu me apresento: Senhor, usa-me, Pai. Pai querido, usa-me, Senhor Deus, que eu possa ser este farol, que eu possa ser esse dedo que aponta que há esperança para o novo, para o renovo, e a única esperança é Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós, para que nós possamos ter vida com Ele. meu Deus, aleluia. Restaura-nos, Senhor, restaura-nos, ó Pai.